Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, eu sou o evangelista Israel. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho, chamar esta mensagem com um tema de Jesus, a nossa salvação. Quero dizer para você que ele não foi apenas um mártir, ele veio à Terra para ser o nosso Salvador. Você já parou para pensar se você precisa de salvação? Eu preciso de salvação. Vivemos em um país onde o evangelho é pregado livremente. Por isso, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre salvação. Muitas pessoas, ao se depararem com essa expressão, se perguntam: mas por que eu preciso de salvação? E o que quer dizer? Apesar de muitas pessoas no Brasil se dizerem cristãs, esse termo ainda parece um pouco enigmático. Tenho certeza que outras dúvidas pairam sobre a sua cabeça, porque se associam a Jesus como Salvador. Salvador de quê? Salvador para quê? Queridos, eu quero provar que embora Jesus seja famoso no meio de gregos e troianos, romanos e gentios, católicos e evangélicos, ele é famoso em nossa história, ele não é exatamente conhecido pelas pessoas. E aí você se pergunta, como assim? Eu conheço Jesus. Será? Será que você conhece, além do que os livros contam, além do que a religiosidade conta, além do que os hábitos de falar o nome dele, até mesmo de forma espontânea e sem pensar? Você vai entender que Jesus não foi apenas um homem que morreu como um mártir ou um herói e entrou para a história. Afinal, assim como Jesus, outras pessoas morreram para defender um ideal, sendo perseguidas por causa de uma crença contrária ou por inveja, por exemplo. Mas Jesus foi além. Ele veio à Terra para cumprir pessoalmente uma missão dada por Deus para resgatar toda a humanidade de um fim que seria tenebroso. Você vai entender que o grande diferencial de Jesus não foi a sua morte, mas sim o trabalho feito a partir da sua morte na cruz, que resultou na sua ressurreição e vitória sobre a morte. E aí você está se perguntando, e onde a salvação entra nisso? Por isso eu quero que você que está me ouvindo continue comigo, deixe o seu like, comente, compartilhe, faça sua inscrição no canal. Continue comigo para que você entenda de forma resumida a base do plano da salvação para todo ser humano, que é uma verdadeira história de amor de Deus por você e por mim. Olha, da criação do mundo até Jesus, vamos começar pelo começo, mas de uma forma bem objetiva. Você foi criado por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas Deus não age na vida de todas as pessoas. Por quê? Ele é mau? Não. Ele gosta mais de um do que o outro? Não. Deus não pode intervir na vida de todas as pessoas por um simples motivo. Deus não obriga ninguém a acreditar nele, a amá-lo, a segui-lo. Deus espera que nós o reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Deus, e queiramos ter uma vida de relacionamento com Ele.
Relacionamento com Deus, como pode ser? Ele é muito soberano. Isso não existe, você deve estar se perguntando. Calma, eu vou te explicar. Olha só, a religião trata Deus como um ser superior, e Ele é. Mas muito distante de nós, essa parte não é verdade. Um ser acima, mas tão acima de nós, que fica quase impossível de alcançá-lo. Deixa eu te dizer, a religião também alimenta em nós a ideia de que Deus está sempre procurando os nossos erros para nos julgar e castigar, mas essa é uma distorção de quem Deus é. Porque Deus é amor, embora justo, Ele sabe que nós não somos perfeitos e nos ama, apesar de tudo que precisamos ainda melhorar. Eu sei que a sociedade nos ensinou a ser pessoas religiosas, mas você acha que Deus valoriza a religião? Você acredita que Ele gosta da religiosidade praticada pelas pessoas? Não! Ele se preocupa apenas com pessoas e com seu coração, e não com algum tipo de ritual, hábito ou esforço humano que possamos fazer para parecer mais perfeito. Deus nos ama demais e quer que sejamos seus filhos. Para você entender isso, eu vou resumir a história desde a criação, a queda do homem. Deus criou o mundo de forma perfeita para habitar neste mundo exuberante em belezas naturais, com lindas vegetações, paisagens e animais de todos os tipos. Ele criou primeiro os seres humanos, um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. A Bíblia conta que Deus ia todos os dias, ao findar da tarde, conversar com eles no jardim do Éden. Tamanha era a proximidade e a amizade que havia entre eles. Deus deu total liberdade para que o casal aproveitasse tudo de bom que ele havia feito, com exceção de uma coisa. Adão e Eva apenas não poderiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, eles desobedeceram a Deus porque Satanás, disfarçado de uma serpente, os convenceu que não seria problema eles comerem o tal fruto, e eles caíram nesse erro. Da obediência para a desobediência. Até o momento daquele ato contrário ao que Deus tinha mandado, Adão e Eva não conheciam o pecado. Eles nem sabiam o que é termo pecado, o que o termo pecado significava, mas Deus disse a eles, passaram a entender o que era o bem e o mal, pecado, fazendo com que todas as gerações que viriam depois dele, inclusive nós, já nascessem com a marca pelo erro, já nascesse com este vírus chamado pecado. Veja o que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Amigo e amiga, o ser humano passou a ser associado ao diabo, nosso inimigo espiritual, e a ser também dominado por ele. Como falei, isso passou a valer também para aqueles que não tinham nascido no nosso caso. Com a natureza do pecado, o homem ficou afastado de Deus e deixou de viver a plenitude de vida que Deus tinha preparado para ele. Como Deus restaurou o homem e a sua posição original? Simples. O que aconteceu no jardim do Éden não alegrou o coração de Deus. É claro que não alegrou, não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós. Principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causada por aquele ato que podia parecer simples, mas era muito sério. Aquela distância criada entre o homem e Deus não era o plano original quando o mundo foi criado. Então Deus pensou em uma solução. O nascimento de Jesus. Ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato de rebeldia. A rebeldia que começou com Adão e Eva. Aqui você vai começar a entender o significado da salvação. Jesus, 100% Deus e 100% homem,
algo difícil para nós entendermos pelo nosso intelecto. Sabemos disso. Aqui na terra ele viveu como homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos, mas apesar de estar aqui, ele não perdeu seu caráter divino. A crucificação de Jesus, embora vivendo entre nós há pouco mais de 2000 anos, Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar, porque isso era necessário e porque tinha que ser ele. Você deve estar se perguntando. Quando Jesus foi crucificado aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais do que físico, foi acima de tudo espiritual. No ato de ser torturado e crucificado, ele tomou sobre si, assumiu como se fosse seus todos os pecados da humanidade, doenças, dores, maldições, sofrimentos e erros que o ser humano pudesse viver. Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele, naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse o nosso lugar. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Aquele foi o momento de dor máxima de Jesus, pois ele foi separado do Pai por um período, já que todos os pecados estavam sobre ele. Essa foi uma separação necessária, não porque Deus é mau e o abandonou, mas porque existia um propósito nisso tudo, um plano perfeito para que depois todos nós pudéssemos usufruir de algo sem igual. Você vai entender. Se a história acabasse aí, bom, Jesus seria apenas mais um mártir registrado nos livros, mas que bom que o plano foi além. A ressurreição de Jesus, após morrer, ele foi sepultado nos 3 dias em que esteve na cova. Seu espírito, segundo o que a Bíblia conta, foi ao inferno e vivenciou o sofrimento daquele local no nosso lugar. Mas eu trago para você uma boa notícia, é que ele ressuscitou. Ele não apenas ganhou vida de novo, mas seu ato provou que ele venceu o pecado por amor de nós. Nem a morte e nem o pecado puderam deter Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso jamais poderia ter sido feito por uma pessoa comum, pois ela teria erros também e não teria condições de ser o sacrifício perfeito, feito em favor da humanidade. Meu amigo, minha amiga, Jesus pagou o preço mais para nos libertar do jugo de sermos escravos do pecado e de termos herdado, que acabamos herdando de Adão e Eva, uma natureza ligada às trevas. Com isso, aquela distância que nos separava de Deus foi totalmente resolvida. Estamos hoje sem qualquer dívida com Deus e por isso temos total liberdade de nos aproximar, a ter um relacionamento com Ele. Na verdade, é isso que Ele mais anseia. Resumindo para você, por que temos em Jesus a salvação? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Meu amigo, o pecado cometido por Adão criou uma mancha em toda a humanidade que impedia de se aproximar de Deus como se Ele fosse nosso Pai. Antes de Jesus, no Velho Testamento, existiam leis e rituais que eram necessárias serem cumpridas para que o homem tivesse perdão pelos seus atos de erros. Um deles era o sacrifício de um animal, como carneiros e bodes em determinadas ocasiões. A ideia era que o animal sacrificado absorvesse no seu corpo a culpa dos pecados do povo. Quando ele era sacrificado, o povo recebia perdão de Deus, pois o animal tinha pago o preço no lugar das pessoas. Existia uma formalidade entre o homem e Deus, e era esta distância que fazia as pessoas terem medo de Deus. Isto é o que chamamos de velha aliança. Após Jesus foi inaugurada uma nova aliança, que é baseada na graça de Deus. Jesus morreu na cruz com o sacrifício perfeito, pois era um homem perfeito, o Filho de Deus, que veio à terra e tomou forma de homem para acabar de uma vez por todas com o problema do pecado.
A natureza pecaminosa herdada por Adão foi eliminada para dar lugar à natureza do próprio Deus em nossa vida. É essa nova natureza que nos garante poder ter um relacionamento com Deus, como de pai e filho. Da morte eterna, todos nós somos seres eternos. O tempo que vivemos aqui nessa terra não é dado comparado à eternidade que vamos viver depois. Depois dessa vida seremos julgados. Existe apenas 2 destinos após a morte, o céu ou o inferno. No entanto, aqui nessa terra que decidimos onde vamos passar a eternidade, ainda há tempo de você decidir. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nós não vamos para o céu porque nos consideramos bons, fazemos caridade, ou porque parecemos pessoas inofensivas. A vida eterna no céu é conquistada pela fé na vida e obra do Filho de Deus, Jesus Cristo. Como temos visto, Jesus é muito mais do que um homem que fez história no seu tempo. Ele é único, é suficiente Salvador, o único caminho até Deus e Pai, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus, se arrependem dos seus pecados e vivem buscando fazer da palavra de Deus o seu guia, são salvos do inferno e ganham vida eterna com Deus. Os demais, os que negam Jesus, mesmo parecendo boas pessoas, viverão eternamente no inferno. A maioria de nós não pensa sobre a eternidade, até porque a nossa mente não alcança muito esse conceito, não alcança muito essa palavra chamada eternidade ou infinito. Mas eu quero dizer para você que quanto mais eu falo de eternidade, mais eu creio que a eternidade está sendo preparada para nós, pois Jesus disse que iria preparar uma nova morada. Mas eu quero te dizer que é necessário pensar sobre a eternidade, pois aquilo em que cremos definirá o nosso futuro para sempre. E é possível mudar o destino após a morte? Eu te pergunto. Como você pode ser salvo? Deixa eu te dizer um texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo, minha amiga, o plano da salvação foi uma atitude máxima de amor de Deus pela humanidade. Olha, eu quero te dizer para você que você pode desfrutar desses benefícios, desse amor. Mas eu quero te dizer que o motivo não é porque Deus ama mais uma pessoa do que a outra. O amor de Deus só é percebido por aqueles que creem em Deus e na obra de Jesus. Esse é o motivo pelo qual muitos não conseguem desfrutá-lo. Afinal, como vão aproveitar o amor de Deus se nem crê nesse amor? Quero te dizer, aceitar a salvação através de Jesus, o Filho de Deus, é somente feito por fé. Ao receber este amor por fé, somos transformados em verdadeiros filhos de Deus, em verdadeiros herdeiros do céu. Eu quero te dizer que é possível. Agora, é impossível compreender pouco a pouco as palavras de uma só vez, tudo que Deus é, a obra que foi realizada através de Jesus. Isso porque o nosso racional, a nossa alma, jamais aceitará coisas espirituais de forma tranquila, pois não há lógica humana na salvação. No entanto, o seu homem interior, o espírito, precisa de Deus e de Jesus, e por isso há tanta paz e alegria quando encontramos o caminho certo. Portanto, se foi gerado fé no seu coração enquanto você me ouviu, mesmo que você não tenha entendido tudo que foi escrito na Bíblia, Deus está te convidando a viver uma nova vida com Ele. Faça essa oração comigo. Ore comigo e receba Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus porque crê na sua obra na cruz do Calvário,
Se você crê que Ele liberou vida para te transformar definitivamente, para que você possa ter um relacionamento eterno com Deus, basta declarar a oração a seguir. Ore comigo. Faça a sua oração. Senhor, eu creio que Jesus é o Filho de Deus que veio na terra para me salvar. Na cruz, Jesus liberou a sua vida para que eu a receba. Agora eu tomo posse dessa nova vida pela fé, crendo na obra libertadora de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que Ele é o único, suficiente Salvador e quero que Ele seja o meu Senhor. Eu quero me tornar, a partir desse momento, um verdadeiro filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nosso Deus é um Deus simples. O nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é soberano, é magnífico. Nosso Deus é glorioso. Você que me ouviu até agora, eu desejo para você a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Lembre-se de compartilhar essa mensagem, lembre-se de deixar o teu like, lembre-se de passar adiante a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe você. Eu vou ficando por aqui. Eu sou EVG Israel e deixo para você essa mensagem. Um forte abraço. Tchau, tchau.